Olha só, então organizei aqui uma tabela para você, uma tabela show de bola, olha aí, onde você tem todos os tipos de raiz. Raiz tuberosa. O que é uma raiz tuberosa, Billy Paul? É uma raiz especializada em reserva de nutrientes. São raízes comestíveis, entendido? Tá? São ricas em amido. Então as pessoas fazem o cozimento desse tipo de raiz e comem essa raiz, tá certo? Raiz suporte ou escora. A finalidade dela é exatamente isso, equilíbrio e suporte. Raízes tabulares, elas são semelhantes a tábuas, tá? Elas servem para dar maior fixação e estabilidade em árvores de grande porte. Você que já foi visitar o maior cajueiro do mundo, entendido? O maior cajueiro do mundo, ele tem esse tipo de raiz aqui, que é a raiz tabular. A galera adora sentar em cima dessa raiz para tirar aquela fotografia, né? Aquele retrato, como se diz lá na minha terra. Raiz estrangulante, elas se enroscam no caule de uma planta, vão engrossando, né, porque elas crescem muito em espessura e estrangula a planta suporte, beleza? Pneumatóforo, que são raízes respiratórias, muito comum em plantas de mangue, essas raízes aí. A raiz tipo austório. Austórios são raízes parasitas, elas sugam a seiva. Se a planta que tem austório suga a seiva bruta, ela é considerada um hemiparasita. Se suga a seiva elaborada, é considerada uma holoparasita. Cintura, tá? Desenvolve-se ao redor de um suporte. Grampiforme, né? Fixar a planta trepadeira a um suporte. E adventícias, parte do caule em direção ao solo. Pronto. Esse é o quadro aqui para você saber quais são os tipos de raiz. Agora vamos ver esses tipos de raiz, certinho? Pronto, tá aqui, ó. Então aqui você tem a clássica raiz tuberosa, raízes especializadas em acumular reservas nutritivas. A raiz tuberosa divide-se em dois tipos. Você tem a raiz tuberosa axial e tem a raiz tuberosa fasciculada. Uma raiz fasciculada é uma raiz em cabeleira, né? Nós já vimos isso aí, ok? Uma raiz axial, ela tem eixo principal. Se a raiz axial é a única que acumula nutrientes, então ela é chamada de tuberosa axial, como é o caso da cenoura, como é o caso do rabanete, que funcionam assim. Apenas a raiz principal armazena amido, armazena a reserva nutritiva. Tá? As raízes fasciculadas, aliás, as raízes secundárias que se ramificam a partir da raiz principal não vão acumular reserva nutritiva, beleza? Aí temos a tuberosa fasciculada, no caso a batata doce. Todas as raízes que formam a estrutura fasciculada armazenam a reserva nutritiva e você tem a macaxeira. Entendido? Billy Paul, e a batatinha? Batatinha não é raiz, batatinha é caule. Assim como inhame, inhame não é raiz, né? Inhame, também conhecido como cará, não é raiz, também é caule. Certo? Existe uma diferença. Quando a gente falar de caule, a gente comenta sobre essa diferença aí. Mas lembre-se que raízes tuberosas são raízes que acumulam reserva nutritiva. Tá? E, portanto, são comestíveis. São utilizadas na culinária. Então, você já comeu e come ainda desses tipos de raízes. Axial, quando somente o eixo principal da raiz armazena a reserva nutritiva, fasciculada, como as diversas raízes acumulam a reserva nutritiva. Aí você tem a raiz tipo suporte ou escora, que é comum nas plantas Rhizophora mangue, que é uma planta de manguezal. O solo de manguezal, ele é um solo muito lamacento. Então, plantas de um porte um pouco grande
não conseguem se fixar bem nesse solo, então se utiliza muito desse tipo de raiz aqui, ó. É uma raiz que parte do caule em direção ao solo, né? Parece uns cipós. Então a finalidade dela é exatamente escorar a planta de modo que ela possa aderir melhor a solos que não são muito firmes, como é o solo de manguezal. Está aqui a raiz suporte ou escora, né? É o caso da figueira, tá? Olha aí, ó. Entendido? Então, uma raiz tipo uma tábua, tabular. Tá? A raiz estrangulante está aqui, tá? Araçá e mata-pau. Essas plantas elas se enroscam no caule de uma planta que lhes serve de substrato, de apoio, de suporte. Mas, à medida que essas raízes aqui elas crescem em espessura, termina estrangulando a planta suporte. Daí o termo mata-pau. Aí temos aqui, tá? A raiz pneumatóforo. Raiz pneumatóforo é raiz respiratória. Ela se desenvolve em plantas que vivem em ambientes cujo a oxigenação é muito baixa, ambientes pobres em oxigênio, como é o caso do ambiente de mangue. O ambiente de mangue ele é assim, é um ambiente lamacento, tá? Não tem plantas subaquáticas na região do mangue que façam fotossíntese, então a água ela é extremamente pobre em termos de oxigênio. Então essas raízes aqui, ó, tá aqui, ó, raiz pneumatóforo, tá? Raiz pneumatóforo, né, se você pisar em cima, pode provocar uma lesão grave no pé. Então, andar nesses ambientes lamacentos, onde você encontra a Rhizophyra mango, lá, ou a Vicênia, é perigoso por causa disso. Tá? E essa planta, ela é uma raiz aérea. Por quê? Porque ela cresce acima do solo. Na extremidade da raiz você encontra um orifício. Esse orifício é chamado de pneumatódio. Tá? Pelo pneumatódio entra ar. Entra ar que vai arejar os tecidos internos da planta. Percebeu? Vai arejar os tecidos internos da planta. Certo? Aí você tem raiz tipo auspório. As raízes auspório, que são de plantas parasitas, elas se fixam em outras plantas para sugar a seiva bruta, para sugar a seiva elaborada. As duas plantas típicas conhecidas, tá, que são plantas parasitas, que têm raiz sugadora, também é chamada de raiz sugadora, ou raiz tipo auspório, tá, são a erva de passarinho, tá, e o cipó-chumbo. A erva de passarinho é uma planta que suga a seiva bruta, entendido? O austório, ele penetra até o nível de vasos lenhosos, ok? Até ao nível do tecido xilemático e suga, então, a seiva bruta, rica em água e sais minerais, tá? A erva de passarinho, não. O austório, ele penetra no caule de outras plantas até ao nível de vasos liberianos, tecido floema, tecido floemático, de condução de seiva elaborada e suga a seiva elaborada. O cipó-chumbo, lembre-se, é uma planta heterotrófica. Entendido? Billy Paul, existe planta heterotrófica? Existe planta heterotrófica, como também existe animal autotrófico. Billy Paul, tem animal autotrófico? Tem fotossintetizante que apresenta cloroplasto no tecido epitelial. Diga aí, diga aí, diga aí. Billy Paul, eu não acredito nisso. Não tem problema. Quer que eu mostre para você? Eu mostro para você já já isso aí. Chama-se lesma do mar. Se você colocar aí no Google Imagens, coloca aí no Google Imagens aí, próprio seu telefone, lesma do mar. E você vai ver o bicho lá, tá? Por sinal, a estrutura corpórea dele parece uma folha, tá certo? A lesma do mar é um molusco, ele foi descoberto em 2010. Faz 10 anos que descobriram esse cara. Fotossintetizante autotrófico. Então, existe animal autotrófico. Você não pode dizer mais que não existe animal autotrófico, tem um cara que é autotrófico, é a lesma do mar. Tá? E vegetal heterotrófico, que não é clorofilado, é o cipó-chumbo. Cipó-chumbo não tem clorofila. Então, por isso que ele vive parasitando outras plantas, sugando a seiva elaborada de outras plantas. É considerado um holoparasita. Quem suga seiva bruta, hemiparasita. Quem suga a seiva elaborada, holoparasita.
Beleza? A erva de passarinho é um hemiparasita, a erva de passarinho não, é fotossintetizante. Suga a seiva bruta, vai ter que fotossintetizar, transformando a seiva bruta em seiva elaborada. Beleza? O cipó-chumbo é heterótrofo, então ele pega a seiva elaborada pronta, entendeu? E aí faz o processo de consumo dessa seiva elaborada, não precisa fotossintetizar. Beleza? Tá? Olha aqui, ó. Aqui você tem a erva de passarinho, tá ela aqui, que suga a seiva bruta, é um hemioparasita, e aqui você tem ó, o cipó-chumbo, tá vendo aí o cipó-chumbo? Ó? Não tem clorofila, não é clorofilado, se enrola na planta assim. Aqui por baixo, aqui não está dando para ver direitinho, mas aqui por baixo formam-se as raízes tipo austório e ela suga a seiva elaborada, é um holoparasita, essa planta aí. Tá? Aí temos a raiz cintura, né? Comum em orquídeas e bromélias. Orquídeas e bromélias não são plantas parasitas, são plantas epífitas, plantas que sobem em cima de outras plantas, entendido? Para obter recursos. Geralmente elas estão querendo se posicionar melhor em relação à luz. Então você tem aqui a raiz tipo cintura. A raiz grampiforme, no caso da era, está aqui, ó, raizinha grampiforme, ela funciona exatamente como o nome sugere, funciona como grampos, tornando possível a fixação do vegetal em suportes verticais, tá? Que pode ser paredes, que pode ser outras plantas, tá? Elas funcionam exatamente como grampos. Também são comuns em plantas epífitas. E aqui você tem a raiz adventícia, a raiz típica do milho, tá ela aqui, ó, tá? Elas saem de determinada região do caule e vão de encontro ao solo, tá? Então, um tipo de raiz também muito comum, tá? Comum aonde? Em plantas que têm caule tipo herbáceo, como é o caule do milho. Caule tipo herbáceo é caule frágil, é caule quebradiço, ele se quebra com facilidade. Então, para ele se manter, até o vento, uma ventania forte, quebra o caule do milho, derruba o milharal, entendeu? Então, para dar melhor sustentação, para dar melhor segurança, então esses caules tipo herbáceos, como o do milho, por exemplo, desenvolvem esse tipo de raiz aqui, tá? Que é a raiz adventícia, certo? Beleza? Muito bem. Voltando lá para cima, observação IPC. Raízes aquáticas são ricas em parênquima aquífero, com a finalidade de fazer a planta flutuar, o parênquima, aliás, aerífero. Parênquima aerífero, ora, todo parênquima é tecido de revestimento de planta, é tecido de preenchimento de planta, perdão. Tá? Então, os teridos parenquimatosos, eles preenchem a planta. Então, você tem parênquima aerífero, que armazena ar. Você tem parênquima amilífero, que armazena amido. Você tem parênquima aquífero, que armazena água. Entendido? Então, existem vários tipos de parênquimas, tá certo? Na planta. Entendido? Pronto. Então, você tem aqui, ó, como, por exemplo, a Vitória régia, que apresenta esse tipo de raiz. Você tem o alface da água, que é essa plantazinha aqui, que também tem esse tipo de raiz, e você tem a marrequinha, que é esse tipo de planta aqui, que apresenta também esse tipo de raiz aí, tá? Com parênquima aerífero. Beleza? Certo? Sim, sim. Pronto. Agora vamos ao seguinte, né? Pronto. Anatomia interna de raiz. Pô, é importante a anatomia interna de raiz. Cara, pense num negócio para cair em prova. Eu já peguei várias questões mostrando cortes transversais, estudando anatomia de raiz e anatomia de caule. Tá? E o que é importante na anatomia interna da raiz, certo? Vale salientar que esse corte interno aqui é exatamente da zona pilífera, que é o que interessa quando você pensa em corte de análise interna de raiz. A área que os caras analisam é exatamente a região da zona pilífera, que é onde estão os pelos absorventes. Pronto. Aqui a gente tem um esquema mostrando isso para você. Ó, temos um esquema completinho aqui, mostrando exatamente essa característica chave
da estrutura. Então vamos lá. Aqui você tem o seguinte, ó. A epiderme está aqui. Essa camada de células que você está vendo aqui constitui a epiderme. É a camada mais externa da planta. Isso não só na raiz, mas em outras estruturas vegetais também. Aqui dentro, tá? Na parte mais interna, você tem a endoderme. A endoderme é constituída por esse grupamento de células que está aqui. Ó. Então, isso aqui representa a endoderme. Certinho? Beleza? E aqui você tem o que? O cilindro central, onde tem os elementos traqueais, elementos de vasos lenhosos, elementos de vaso liberiano. É onde está o sistema de condução de seiva. E aqui ele analisa exatamente o corte da região onde você tem, tá, os elementos de vaso, que são os vasos lenhosos que conduzem a seiva bruta. Então, veja bem, essa região aqui da raiz, a região mais externa, da região da epiderme, tá? Aqui você tem toda essa região aqui que representa o parênquima de preenchimento, é a região do córtex da raiz. Aqui é a região da medular da raiz e aqui é a região do córtex da raiz. O córtex da raiz é cheio dessas células parenquimatosas aí que fazem o preenchimento dessa região, separando então a epiderme da endoderme. E aí, veja bem, a água, ela é absorvida, entendeu? A água, ela é absorvida, tá? Por essas regiões aqui, por essas regiões aqui, por esses tecidos da raiz. E aí, o que é que vai acontecer? 3 situações. Essa linha preta escura que você está vendo aqui está representando o fluxo de água. Essa linha vermelhinha que você está vendo aqui está representando o fluxo de água e essa azulzinha aqui está representando o fluxo de água. Todas essas 3 linhas aí estão representando o fluxo da água pelas células dos tecidos da raiz e as regiões por onde essa água trafega. Então, ele tem 3 modelos aí. Você tem a via apoplástica, você tem a via simplástica e você tem a via transcelular. Então, são 3 vias de transporte, entendeu? De água pela raiz da planta. Essa estrutura que você está vendo aqui, essa expansãozinha, ó, aqui da célula da epiderme, você vê que essa célula da epiderme aqui, surgiu dela uma expansão. Dessa célula da epiderme aqui, surgiu uma expansão. Essa expansão nada mais é do que o pelo absorvente, também chamado de tricoma, ou pelo radicular. Tá? Por esses pelos aí, eu vou ter, claro, um fluxo de água que está relacionado com os pelos absorventes, que é exatamente essa via simplástica aqui e a via transcelular. E aí perceba bem o seguinte, considerações importantes. A via apoplástica, tá? A água, ela trafega entre as paredes celulares das células. Percebe? Olha lá. Se você analisar aqui, essa linha escura, essa linha preta, então você percebe claramente que aqui, ó, a água ela está passando por entre as células, ok? Passa por entre as células. Então, se a água está passando pelos tecidos da raiz por entre suas células, então a água está seguindo uma via chamada de via apoplástica. Beleza? A outra consideração é a via simplástica. A via simplástica, a água vai trafegar, tá, pelo meio intracelular. Vai passar por dentro das células. Então, você vê aqui, ó, via simplástica, a água penetra pelo absorvente, pega e passa pelo interior da célula. Ela está passando aqui por dentro da célula, tá? Veiculada pelos plasmodesmos. Plasmodesmo, né? Faz tempo que a gente viu isso, a gente falou sobre isso quando estudou membrana plasmática, especialização de membrana. Então, os plasmodesmos são especializações da membrana plasmática, canalículos, presente em células vegetais, que permite, então, o fluxo de água de modo simplástico pela raiz.
E o modo transcelular, que envolve as aquaporinas, que são proteínas transmembranas específicas, especializadas em facilitar o processo de osmose. A água também trafega por dentro das células, tanto na simplástica como na transcelular. A diferença entre elas é que na simplástica envolve os plasmodésmos e a transcelular envolve as aquaporinas. Essa é a diferença clássica. Agora vem o ponto-chave desse negócio aqui. A água penetra pelos tecidos da raiz, por via apoplástica, por via simplástica, por via transcelular. Não interessa. Quando chega na endoderme, está aqui, ó, é essa camada de célula interna aqui. Quando chega na endoderme, você percebe que a água, tá? Mesmo a água que vem por entre as células, ela só atinge o cilindro central se passar por dentro das células da endoderme. Okay? Em nenhuma situação você tem a passagem de água por entre células da endoderme chegando ao cilindro central. Isso não acontece. Não acontece. Beleza? Sempre você tem o quê? A água só entra no cilindro central se ela passar por dentro das células da endoderme. Billy Paul, e se a água vier? Você sabe que a água ocupa todos os espaços. Não tem como ela passar por entre as células da endoderme, não tem, porque as células da endoderme, elas são fortemente aderidas umas às outras através de uma estrutura chamada de estrias de Caspary. Olha cá, olha cá, olha cá. Tá vendo esse ponto pretinho aqui? Isso aqui é uma estria de Caspary. Isso aqui é outra estria de Caspary. Isso aqui é outra estria de Caspary. Aqui é outra estria de Caspary. O que fazem essas estrias de Caspary? Lacram os espaços intercelulares das células da endoderme, impedindo que a água passe por entre essas células e atinja o cilindro central. Billy Paul, por que isso? Por que isso? Proteção. Chama-se permeabilidade seletiva. Então, quando a água chega aqui na endoderme, as células da endoderme filtram a água, purificam a água, limpam a água, e essa água agora, depois de purificada, depois de limpa, depois de esterilizada, ela é mandada para o cilindro central. Porque se ela for, cara, para o cilindro central, contendo contaminação, pode contaminar a planta, matar a planta. Então, isso é o sistema de defesa mais importante que o vegetal tem, está nas suas raízes. E aí, olha só que coisa interessante. Baseado nesse princípio aqui, quando eu morava em casa, eu tinha lá em casa um coqueiro no fundo do quintal. Eu chamava esse coqueiro de os culhões de Adão, era o nome que eu dava, o apelido que eu dava a ele. Eu dizia que era meu coqueiro de estimação. E o coqueiro era muito bom, ele produzia muito coco. Então eu tirava os cocos quando chegava a época, esgotava a água, enchia 2, 3, 4 vasilhas de água de coco, botava na geladeira, tomava água de coco a semana toda. Tá? E eu tinha uns colegas meus que gostavam de ir lá para casa, final de semana, tá? Para tomar um negocinho, né? Aí sempre eles levavam uísque, levavam essas coisas, entendeu? E tinha uns caras lá que gostavam muito de pegar o uísque e diluir com água de coco. Tem uma galera que gosta de tomar uísque assim. Eu não curto muito uísque, não dá para mim. Eu gosto de bebidas leves, bebidas suaves, né? Bebida doce, por exemplo, martini eu gosto, que é bebida doce, vermute, né? Bebida doce. Mas tudo bem. E aí o seguinte, esse coqueiro, né? Eu peguei o esgoto doméstico da casa, com exceção o esgoto do vaso sanitário do banheiro, porque é fezes, tá? Então vai para a fossa. Mas banheiro, área de tomar banho, lavanderia, onde se lava roupa, onde tinha também a máquina de lavar, a água da máquina de lavar, pia da cozinha, onde se lava prato. Então, esse esgoto aí, eu canalizei todo ele lá para o pé de coqueiro. Então, essa água aí, proveniente do banho,
a água proveniente da lavanderia e da máquina de lavar, a água proveniente da pia de lavar prato. Então, ela ia toda lá para o coqueiro. E de noite, quando eu chegava da escola, que eu dava aula à noite nessa época, então, quando eu chegava da escola, eu sempre urinava lá no pé de coqueiro, né? Era uma das coisas que sempre quando eu chegava em casa eu fazia. Ia lá no fundo do quintal, urinava lá no pé de coqueiro. E aí, certo? Pronto. As impurezas dos pratos sujos, as impurezas da roupa suja da máquina de lavar, da lavanderia, do chuveiro, o sabão, com não sei o que, tudo lá para o coqueiro. E aí, amigo, veja só. Todas essas impurezas que iam lá para o pé de coqueiro eram acessados pela planta? Não. A urina, tudo, ureia, amônia, o que tivesse lá, nada. Tudo isso é retido na região da endoderme. Bilipão, e como essas células da endoderme aí se livram dessas impurezas, né? É muito simples, é muito simples. Impurezas entram aí por fagocitose, pinocitose, por difusão, aquela coisa toda, atividade lisossômica, digere tudo, pronto, resolveu o problema, não tem problema. Mas o fato é que a água e os sais minerais que entram aí, aqui, só entram depois de passar pela permeabilidade seletiva dessa região aqui da endoderme. E quem lacra, né, isso cai em prova, e quem lacra os espaços intercelulares das células da endoderme são as estrias de Caspary. Tá? Que são estrias ricas em lignina e suberina, que são substâncias impermeáveis, que impermeabiliza essa região aqui, fazendo com que a água não tenha penetração por entre essas células. Entendido? Então, esse desenho esquemático aqui que eu estou mostrando para você, é o principal desenho esquemático, o principal corte anatômico de análise de estrutura interna de raiz. A principal estrutura que é utilizada é essa aqui. Certo, galera? Pronto. Com isso a gente, né? Hoje nós estamos em maratona de botânica. Com isso a gente conclui aqui essa parte de raiz. Deixa eu fechar aqui essa tela. Tá? E vamos para. Deixa eu abrir lá. Só um minuto, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Sim, está aqui. Aí vamos para, continuando aí esse estudo de organologia vegetal, vamos falar do nosso amigo caule. Caule. Eu pensei que eu não ia chegar tão longe, mas cheguei, eu mando material de caule após a aula para vocês, certo? Vocês não estão com essa apresentação aí, mas eu mandarei para vocês após essa nossa aula aqui, porque é uma aula extra. Vamos lá, pronto, galera. Então agora vamos analisar o que nós chamamos de caule. Pronto, a anatomia do caule, certo? O caule representa o quê? É o órgão com função de sustentação e condução. Quando a gente fala em condução, seiva. Raiz, fixação e absorção em termos funcionais. Caule, sustentação e condução em termos funcionais. Então, é esse o papel que ele exerce aí. Quais são as partes, então, constituintes do caule? Partes constituintes do caule. Pronto, está aqui um desenhozinho esquemático para a gente analisar isso aí. É muito simples, a morfologia externa do caule é muito simples. Então, o que é que você tem? Você tem a estrutura, né, do caule, a estrutura caulinar, divide-se em duas porções básicas, que é o nó e o entrenó. O nó é exatamente a região, os pontos do caule, aonde se fixam as folhas. Então você vê aqui que a folha, ela se fixa ao caule. A folha se fixa ao caule, nessa região aqui de fixação, você chama de nó. O espaço entre um nó e outro, você tem esse nó aqui e esse nó aqui embaixo, você vai ter o entrenó. Algumas plantas têm entrenó muito visível no caule, tá? Que são os caules tipo colmo. Caules tipo colmo, que é o caule da cana-de-açúcar,
que é o caule do bambu. Esses caules aí tem nó. O nó é bem visível, é bem destacado na planta. Confere, certinho? E o nó, ele não é comestível, né? Ele tem característica pétrea, dura, devido à grande quantidade de suber que constitui ali o nó. Aí o caule, no caso da cana, ele é um caule comestível. Os espaços entre os nós armazenam reserva nutritiva, que você come essa reserva nutritiva. Entendido? O que mais o caule tem de especial? O caule tem as gemas. Gemas. Diferença entre caule e raiz. Raiz não tem gema, caule tem gema. Essas gemas são formadas por células indiferenciadas que se diferenciam para formar folha e flor. Folha e flor originam-se de quem? A partir dessas gemas. No ápice do caule, eu vou encontrar a gema apical. Essa gema apical faz com que o vegetal se expanda longitudinalmente. As gemas laterais fazem com que o caule se expanda lateralmente, formando ramos, formando folhas ou formando flores. As gemas vão formar essas três estruturas aí. Forma-se, então, o esporófito da planta como um todo a partir disso. Beleza? Aí, quais são os tipos de caule, Biripô? Os tipos de caule. Pronto, fizemos outra tabelinha onde você encontra os tipos de caule. Caule tipo rizoma cresce abaixo do solo. A gente até já falou nesse caule aí, quando a gente analisou as pteridófitas. Entendido? A gente comentou lá que o caule da pteridófita também é caule tipo rizoma, que ele é embaixo da terra. O caule tipo tubérculo, análogo à raiz tuberosa, que armazena reserva nutritiva. O caule tipo tubérculo também acumula reserva nutritiva, amido. Você tem o caule tipo bulbo. O bulbo é um caule achatado em forma de prato. Possuem folhas contendo nutrientes. Essas folhas são chamadas de catáfilos. Então aparecem o quê? Os catáfilos. Certinho? Tá? Você tem a cebola, que tem esse tipo de caule. Você tem o alho, que tem esse tipo de caule. Daqui a pouco eu mostro as figuras para você. O caule tipo tronco, que é um caule lenhoso, ou seja, rígido, ramificado, e as folhas formam a copa. Tá? A maioria das árvores eudicotiledôneas apresentam esse tipo de caule aí. O caule tipo estipe é um caule muito comum em monocotiledôneas. É um caule cilíndrico, mas ele não tem ramificação. As folhas se dispõem no ápice do caule. Beleza? O caule tipo haste. Caule tipo haste é um caule fino, quebradiço, ele é clorofilado. É comum em plantas herbáceas e arbustivas. Tá? Eles formam esse tipo de planta. O colmo, que tem nó e entrenó bem visíveis, pode ser fistuloso, pode ser vesiculoso. Fistuloso é oco, vesiculoso é cheio. O caule volúvel, que é comum das plantas trepadeiras, como por exemplo a gavinha. Rastejante, cresce rente ao solo, pode ser sarmentoso ou estolho. E o cladódio, comum em plantas xerófitas, armazenam água, são ricos em parênquimas aquífero. É o caule dos cactos. Cactos vivem em ambientes extremamente secos, de alto estresse hídrico e de alta temperatura. Tá certo? Caules que são clorofilados realizam fotossíntese, plantas que não têm folhas. No lugar de folhas tem espinhos, que são folhas modificadas. Então, esses aqui são os tipos clássicos de caule. Vamos ver cada um deles? Vamos ver cada um deles. Olha aí. Ó. Caule tipo rizoma, o exemplo clássico é a bananeira que a gente já falou sobre ela. Entendido? Está aqui, ó. Essa estrutura cilíndrica aérea que você vê da bananeira é um pseudocaule, entendido? Porque isso aqui é a bainha da folha, ó. Tá aqui a folha, tá? A folha tem bainhas muito desenvolvidas, a bainha da bananeira, então essas bainhas das folhas se entrelaçam para formar, então,
o pseudocaule da bananeira. Mas o caule propriamente dito, ele está aqui embaixo do chão. Chama-se rizoma. Então, essas folhas brotam desse lado superior do caule e as raízes fasciculadas, claro, é uma planta monocotiledônea, tem raiz fasciculada, entendido? Folhas peninérvias, se você for olhar aqui. Então, tá aí, ó. Aliás, paralelinérvia, folha. Daqui partem o quê? As raizezinhas, raízes fasciculadas ou em cabeleira, que é típico desse tipo de planta. Belezinha? Aqui você vê o cacho da bananeira. Por aí. Caule tipo tubérculo. Tá aqui, ó. Então você tem a batatinha e o inhame, que são os exemplos clássicos de caule tipo tubérculo. Essa estrutura que você está vendo aqui, ó, essa estrutura que você está vendo aqui, essa aqui, tudo isso são as gemas. E daqui você também vê umas gemazinhas. Então, gema é uma característica clássica de caule. Entendeu? Então, a diferença, o que você diferencia caule de uma raiz é a presença de gemas. Caule tem gemas, mas raiz não tem. Ok? Então, a batatinha quando eu era pequeno, entendeu? Minha mãe saía para fazer as compras no final de semana, feira livre, comprava um saco de batatinhas, trazia para casa. E eu adorava brincar com as batatinhas. Eu fazia boneco das batatinhas. Como eram os bonecos, Bilipô? Ora, eu chupava picolé, guardava os palitos de picolé. E aí eu quebrava as pontas do palito de picolé e pegava a batatinha em pé e enfincava lá o pedaço do palito de picolé que eu quebrei para fazer a cabeça. Entendeu? Pegava palito de dente, enfiava nas laterais da batatinha para fazer o quê? Para fazer os braços, fazer as pernas. E assim eu fazia um monte de bonequinho e brincava com esses bonequinhos de batatinha. Eu adorava brincar com esses bonequinhos de batatinha. Certo? Beleza? Não. E aí, para minha mãe não brigar comigo, porque eu estava pegando as batatinhas que ela comprava para a gente comer para fazer esse negócio, entendeu? Eu tinha uma caixa de sapato vazia que eu escondia as batatinhas, os palitinhos, tudo dentro dessa caixa e guardava num armário lá, que pouca gente mexia nesse armário. E aí, cara, o tempo ia passando, eu brincando com as batatinhas, e daqui a pouco eu chegava e via que as batatinhas estavam brotando. E eu ficava me perguntando, poxa, cara, por que está acontecendo isso? De onde vem esse negócio aí? Tá? Então, eu estava brincando com as batatinhas, às vezes eu deixava a caixa aberta e as batatinhas começavam a brotar lá. Eram as gemas se desenvolvendo para formar uma nova planta. Né? Você parte exatamente, você pega esse tubérculo aqui da batatinha, você corta ele em diversos pedaços, onde tem as gemas, e você planta no solo. E ali você consegue cultivar, entendido? Essas plantas dessa maneira. Então é o chamado caule tipo tubérculo. Aqui você tem o caule tipo bulbo. Como exemplo, você tem a cebola e você tem o alho. A cebola é um bulbo simples, porque é um bulbo único. O alho não, é um bulbo composto. Você tem o bulbo inteiro aqui, e cada estrutura dessa aqui é um bulbo, né? O que sua mãe chama de dente de alho. Né? Sua mãe já se referiu a essa estrutura chamada... Me dá um dente de alho aí. O dente de alho é um dos bulbos que formam o bulbo composto, que é a cabeça de alho completa. Certo? A cebola, em particular, tem uma característica interessante, tá? Esse caule é formado por folhas modificadas. O caule tipo bulbo origina-se a partir de folhas modificadas. Está aqui, ok? Isso aqui é o caulezinho, isso aqui é o caule. É um caule tipo prato, tá vendo aí que ele é achatadozinho? A mesma coisa aqui embaixo do alho. Desse caule brotam folhas modificadas. Está aqui, ó. Essas folhas modificadas se agrupam, formando a estrutura do bulbo, tá? Propriamente dito aqui. Essas folhas elas são chamadas de catáfilos. É o nome que se dá a essas folhas modificadas, que armazenam reservas nutritivas. E no caso da cebola, a cebola armazena um negócio aí chamado de anidrido sulfúrico. Tá? O anidrido sulfúrico ele é um gás.
que fica armazenado aqui nos catáfilos da cebola. Quando você pega a cebola, passa a faca nela, você corta os catáfilos, corta as folhas, libera o anidrido sulfúrico. O anidrido sulfúrico, em contato com os olhos, reage com a água da lágrima, produzindo ácido sulfúrico. Arde. É isso mesmo? E você chora. Por que chora, Billy Paul? Porque as glândulas lacrimais aumentam a secreção de lágrima para diluir, entendeu? Esse ácido sulfúrico que está se formando lá. Então, a questão de diluição, para não ser muito agressivo para os seus olhos. Aí, sua mãe tem uma coisa interessante. O que ela faz para trabalhar com a cebola, tá? E não ter esse problema, né? A sua mãe ou a pessoa lá que trabalha na sua casa, que faz a comida, entendido? Então, o que essa pessoa faz? Tá? Ela pega a cebola e bota na geladeira. Cebola na geladeira não tem esse problema. Por que não tem esse problema, Billy Paul? Ora, se eu pegar um gás, né, vocês aí que entendem melhor de química e de física do que eu, se eu pegar um gás e baixar a temperatura, submeter esse gás a baixa temperatura, o que acontece, meu querido? Ele fica líquido. Entendeu? Então, é isso aí o que acontece com o anidrido sulfúrico. Ele fica no catáfilo, nos catáfilos, armazenado em estado líquido. Quando sua mãe passa a faca lá, entendido? Então, não tem esse efeito nos olhos, porque ele não está na sua forma gasosa. Entendido? Chama-se anidrido sulfúrico. É o nome do gás aí que tem no catáfilo da cebola e que gera esse efeito aí nos olhos do indivíduo, né? A gente queria acabar namoro, então a gente fazia isso, pegava uma cebola, passava a faca, chegava chorando na casa da namorada, tá? Coisas dos anos 80, né? Aí o caule tipo tronco. O caule tipo tronco é comum nas árvores frondosas. Olha aqui, ó, o caule tipo tronco aqui, ó, tá vendo aqui? Olha ele aí. Então, as árvores frondosas, esse caule tipo tronco, ele é ramificado, ele é cheio de ramificações, e nessas ramificações aí se desenvolvem as folhas, e as folhas se agrupam formando o que a gente chama de copa, a famosa copa das árvores. Então, caule que tem as folhas dispostas em copa, caule cilíndrico, rígido, caule lenhoso, extremamente ramificado, chama-se caule tipo tronco, beleza? Tem alguém falando alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que é. KKKKK, você achou graça a história das batatas, né? A história das batatas, né? Mas isso aí é um momento nostálgico, né? Sim, pode deixar, Rafael, eu vou providenciar isso, entendeu? Essa semana mesmo eu já começo a gravar alguma coisa a respeito, o negócio da cebola, né? Viu, Rafael? Eu já começo a gravar alguma coisa, porque realmente é uma aula que você vai precisar assistir novamente. E eu vou dividir ela para ficar mais didática, tá certo? Para encurtar mais e deixar ela um pouco mais didática. Eu vou mudar algumas coisas nas apresentações, que eu percebi que se mudar fica melhor para refazer, tá certo? Não se preocupe que eu vou refazer isso aí e disponibilizo para vocês. Belezinha? Certinho? Deixa eu ver mais um aqui. A história das batatas são os momentos... Não, de nada, Rafaela, pode deixar. São momentos nostálgicos da vida de Billy Paul Jones, né? Momentos nostálgicos da vida de Billy Paul Jones. Entendeu? E essa história das batatas é um momento nostálgico desse aí, né? A galera realmente acha muito engraçado isso, né? Entendeu? Mas, naquele tempo, cara, a gente não tinha muita coisa para brincar, não, entendeu? E brinquedo era muito caro. Brinquedo hoje é barato. Tu chega, compra um jogo de 12 carrinhos por 10 conto na lojinha por aí. Entendeu? Dimitri fica feliz da vida com esses carrinhos de 10 conto. Na época da gente, cara, não tinha isso não. E brinquedo era um negócio muito caro. Quem comprava brinquedo era rico. Mas é isso aí. Então, essa é a estrutura do caule tipo tronco. Aí você tem o caule tipo estipe, que é esse caule aqui, ó. É o caule do coqueiro, é o caule da palmeira, tá? Ele é um caule, ó, cilíndrico, é um caule relativamente rígido, mas ele não tem ramificações, percebe? Não é como o caule tipo tronco, que ele é um caule ramificado.
O caule stipe, ele não tem ramificações, ele não apresenta nenhum tipo de ramificação. Daqui do ápice do caule partem as folhas, ó, tudo isso aqui é folhas, mas as folhas estão totalmente localizadas na região apical da palmeira, do coqueiro. Tá? E são plantas monocotiledôneas, né? Caule tipo haste. Caule haste é comum em plantas herbáceas e plantas arbustivas. Aqui, ó. Tá certo? Então, essas plantas aqui que formam arbustos têm esse caule tipo haste. Essas plantas aqui, ó, as herbáceas, de modo geral, também têm caule tipo haste. Alface, coentro. Então, todas essas plantas que são muito frágeis, certo? Vão apresentar esse tipo de caule aqui. E, geralmente é um caule clorofilado, é um caule que tem clorofila, é um caule que é fotossintetizante. E aqui nós temos o colmo, né? O caule tipo colmo caracteriza-se por apresentar nó e entrenó bem visíveis, né? Então, tá aqui, isso aqui é um nó, isso aqui é outro nó. Os exemplos marcantes, você tem aqui o bambu e você tem aqui a cana. Sendo que o bambu, né, é um colmo oco, porque na região dos entrenós não tem nada dentro, é um espaço vazio. Já a cana não, o colmo é cheio. Se o colmo é oco, como é o caso do bambu, chama-se colmo fistuloso. Se é cheio, como é o caso da cana, chama-se colmo vesiculoso. Entendeu? É só isso aí. Ok? Caule volúvel, que é o caule do maracujá, tá? Que esse caule aqui, o maracujá é uma planta trepadeira. Então, quem cultiva maracujá, o cara monta uns esquemas com haste de madeira e tal, uns gradeados, umas coisas que é para o maracujá subir em cima. E ele desenvolve, tá, um tipo de estrutura, que é essa estrutura enroladinha que você está vendo aqui, que é a gavinha. Aí um detalhe importante, certo? Existe gavinha caule, existe gavinha folha. Existe gavinha que é uma especialização do caule de determinadas plantas, que é esse caso aqui, que é chamado de caule volúvel, que é o do maracujá, mas existe gavinha da ervilha, por exemplo, que é aquela gavinha lá, é uma especialização da folha. Então, existem os dois tipos. Então, se você pode encontrar questões tratando de gavinha como especialização de folha e pode encontrar tratando de gavinha como especialização de caule, depende da planta. Depende da planta que ele esteja analisando lá. O caule rastejante, né, chamado sarmentoso, como é o caso do chuchu, ou estolho, como é o caso aqui da melancia. São caules que crescem rente ao solo, entendido? Esse caule rastejante. Caule tipo cladóide, né? É uma especialização importantíssima desse caule aqui. Por quê? É o caule dos cactos. Ele é rico em parênquima aquífero, que armazena água. Tá? Esse cacto apresenta na estrutura dele folhas modificadas. Essas folhas modificadas são os espinhos. O espinho ele difere de acúleos. Tá? Eu já vi algumas pessoas se referindo à roseira. Os espinhos da roseira. Rosa não tem espinho. Rosa tem acúleos. Entendido? Tá? O espinho é uma modificação a nível de caule, é uma folha modificada. Tá? O acúleo é uma questão da epiderme só, que sofre a modificação. O acúleo é de fácil destacação, você destaca com facilidade. Quando a gente estudar lá a folha, a gente vai ver isso aí. Você destaca com facilidade. O espinho não, você quebra o espinho e o espinho permanece preso ao caule da planta. O espinho é de difícil destacação, tá? Porque ele é mais preso aos tecidos epidérmicos. Tá? Então, sim, aí esse caule aqui armazena água. Então, você está com sede, está no meio da caatinga, com sede, não tem água, tá certo? Você vai num caule desse aí, corta esse caule aí transversalmente com a faca e você toma a água que está acumulada lá nos seus tecidos. Bilipom, pode tomar bilipom sem problema nenhum. Pense numa água tampa. Ela só vai estar meio quente, mas é show de bola essa água. Você toma sem perigo nenhum.
Você pega um riachozinho, vai tomar água do riacho, você pode ter uma intoxicação e morrer. Entendido? Mas a água daqui, não. A água daí é perfeita. Billy Paul, por que, Billy Paul? Tu lembra que a gente viu lá a estrutura interna da raiz, como é que ela está organizada? Lembra que a gente viu? Beleza? Aí a água que é absorvida pela zona pilífera da raiz para atingir o cilindro central lá da estrutura da raiz, tem que passar por dentro das células da endoderme. Né? Não passa por entre as células por causa das estrias de Caspary. Então, a água que está armazenada nesse caule aí, amigo, é show de bola, excelente, pode se tomar à vontade. Olha, então tá aqui, ó, espinho e acúleos. Entendido? Olha lá. Você tem o espinho, limoeiro, né? Quem conhece o limoeiro, tá aqui os espinhos do limoeiro, tá? O espinho tem origem caulinar, é a partir do caule. Os acúleos da roseira são projeções epidérmicas pontiagudas. Até o formato do acúleo é diferente. Isso aqui, amigo, você destaca fácil. Isso aqui não. Entendeu? E quem já se furou com essa planta, o limoeiro, acredito que a maioria de vocês não, mas eu sim, né? Porque eu era um menino que, às vezes, eu ia para um sítio, meu cunhado, o pai dele tinha um sítio, e a gente ia, às vezes, para um sítio, e ele cultivava muito esse tipo de planta lá, e a gente ia brincar no meio das plantas, e de vez em quando se espetava um espinho desse aí, extremamente doloroso, entendido? Esse negócio aqui é uma coisa estrambólica. Pronto, galera. Então, isso aqui as coisas super importantes que a gente pode falar a respeito de caule. O que mais a gente pode descrever sobre caule? Tem umas coisas aqui que é a sua anatomia interna. A anatomia interna do caule envolve o quê? Envolve a parte primária, que é isso aqui. Tá? Então, a parte primária, o que é que você tem aqui? Então, você tem aqui câmbio fascicular, é esse tecido aqui, ó. Esse tecido aqui representa o câmbio fascicular. Voltado para fora, eu vou encontrar os feixes de vasos liberianos, que representa o floema. Conduz a seiva elaborada. Então, o sistema de condução de seiva elaborada, isso aqui que você está vendo, ó, toda essa bola aqui, isso aqui representa o feixe líbero-lenhoso. Isso aqui você tem a região do córtex, aqui você tem a região da casca, entendido? Tá? Aqui você tem o câmbio fascicular e o câmbio interfascicular. Ele fica de um lado e do outro do câmbio fascicular. Desse câmbio fascicular aqui, existem as células indiferenciadas que vão dar origem ao tecido xilemático e vai dar origem ao tecido floemático. O tecido floemático percorre pelo lado de fora, tá? E o tecido xilemático ele percorre pelo lado de dentro, ele é mais interno. Aí. Então, essa é a estrutura da parte primária. Mas tem também a parte secundária da estrutura interna do caule, está aqui. Essa aqui é a parte secundária. A parte secundária funciona da seguinte forma, entendido? Olha só. Então, o que é que eu tenho aqui? O que é que eu observo aqui? Primeira coisa, eu tenho o que se chama de periderme. Tá? Periderme. A periderme é constituída pelo quê? Pelo suber, que é o tecido mais externo, é um tecido rígido, rico em suberina, entendido? Pelo lado de fora. Pelo lado de dentro eu tenho a feloderme. Então tá aqui, ó, suber e feloderme. O suber e o feloderme origina-se do felogênio. O felogênio é o tecido que tem as células indiferenciadas para formar o suber e para formar a feloderme. Então, origina-se de quem? Do felogênio. Os três, em conjunto, formam o que se chama de periderme. Eles constituem a casca da planta. Olha lá, é isso aqui. Ó. Vendo aqui? Esse primeiro anel que você está vendo aqui, o mais externo. Nesse primeiro anel aqui, o que é que você tem? Você tem os três. Você tem o feloderme voltado para dentro e o suber voltado para fora, que se originam a partir das divisões mitóticas do felogênio, que é o tecido que origina. Ó, então, o felogênio vai originar o feloderme para o lado de dentro
e vai originar o suber para o lado de fora. Após essa casca aí, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar o tecido de condução de seiva, que a maior parte é o xilema. Tudo isso aqui, a maioria do que você está vendo aqui, corresponde ao xilema. Entendido? Certinho ou não? E aí você tem o seguinte, ó, aqui eu tenho o floema, que é esse tecido em azul, e aqui eu tenho o xilema, que é esse tecidozinho aqui. Certo? Beleza? Eles se originam de quem? Se originam do câmbio. Da mesma forma que o felogênio origina o suber para fora e o feloderme para dentro, tá certo? O câmbio vai originar o floema para o lado de fora e vai originar o xilema para o lado de dentro. Então, esses dois tecidos aí originam os demais tecidos que formam a planta. Sendo que, tá? Você tem aqui no xilema, você tem o alburno e você tem o cerne. O alburno, ele é o xilema jovem. O xilema jovem, ele é condutor, ele conduz seiva. O xilema velho, que forma o cerne, o miolo, que é essa região central aqui, tá? Essa parte aqui não conduz mais a seiva, tá? Por quê? Porque ela é impregnada de lignina. Impregnada de lignina obstrui tudo o sistema de vasos aí. À medida que a planta vai crescendo em espessura, a região mais interna, a região do cerne, que é velha, vai perdendo a capacidade de condução, perde completamente a capacidade de condução, e a parte mais externa é quem continua fazendo a condição de seiva. Certo? Então é isso aí o que vai acontecendo na estrutura. O famoso anel de Malpighi, né? A gente não pode deixar de falar nesse famoso anel de Malpighi, que está relacionado com a estrutura do caule vegetal. O anel de Malpighi funciona assim. Então você tem aqui, ó, você arranca, tá? Você arranca a porção da casca aqui, e quando você arranca a porção da casca, o floema ele vai junto. Casca, Bilipou. Casca é suber e feloderme. Logo após o feloderme, o que é que você tem? Você tem o floema aqui. Ó. Quando você corta, faz um anel na casca da planta, geralmente o quê? O floema está colado nessa casca. Você termina arrancando o floema. Ele vai junto. Então o cara faz um anel aqui em volta. Tá vendo? Ele fez um anel, ele cortou aqui embaixo, cortou aqui em cima, fez um corte transversal e arrancou a casca nesse ponto aí. Ora, no que ele arranca a casca nesse ponto, o que é que acontece aí? Ele impede, entendeu, o tráfego da seiva elaborada. A seiva elaborada, ela vai trafegar pela parte de cima da planta, ela vai ser produzida nas folhas, vai ser distribuído para as diversas partes vegetais, entendido? E aí, o que é que acontece? Essa parte de baixo aqui não vai receber a seiva, principalmente o que? As raízes. As raízes sem a seiva elaborada morrem. A raiz morrendo, a planta toda vai morrer junto. Chama-se anel de Malpighi. É a melhor maneira de você matar uma planta. É fazer exatamente esse anel de Malpighi, porque você impede o fluxo da seiva elaborada pelo vegetal. Certinho, galera? Pronto. Com isso a gente mata aqui a parte de estudo do caule. Então já vimos a raiz e já vimos o quê? O caule. Aí vamos agora, deixa eu descompartilhar aqui, certo? Deixa eu descompartilhar aqui, certinho? Depois eu vou pegar uma aula aí para a gente fazer uns exercícios sobre isso, que tem umas listas muito legais para a gente brincar. Mas deixa eu ver aqui, seguindo aqui na sequência, vamos pegar um órgão mais legal da gente ver. Deixa eu ver, biomaps, botânica, isso, organologia aqui, muito bem, certo, pronto. Vamos aqui pegar aqui a nossa amiga, tá aqui, beleza, legal. A gente deu uma adiantada boa. Temos que acabar o programa até setembro. Nós já demos uma adiantada boa hoje aqui. Vamos pegar aqui e vamos lá. Olha aí.
Pronto, amigo. Chegamos aonde? Chegamos na folha. Folha. A folha a gente pode definir folha como sendo órgão laminar clorofilado. É um órgão em forma de lâmina, é um órgão, né, laminar, e é cheio de clorofila. A folha é a sede da fotossíntese. Os vegetais são autotróficos, né, em primeira análise, por causa dessa estrutura aqui, por causa da folha. Quais são as funções, certo, Billy Paul, da folha? Função principal é fotossíntese. Sempre que se pensa em folha, se pensa em fotossíntese. Mas a folha não fotossintetiza apenas. A transpiração vegetal, principalmente a transpiração gasosa, que é a transpiração mais importante, 90% da transpiração vegetal ocorre pelas folhas, tá? E essa água é eliminada, né, em estado de vapor, tá certo? É responsável também pela respiração, tá? Tanto a transpiração como a respiração é feita pelos estômatos e algumas folhas têm função reprodutiva. Quem foi que a gente estudou que tinha folha com função reprodutiva? Lá, a samambaia, né? Que no verso, na região da parte de trás dos folíolos, apresentava o soro. É isso mesmo? Soro que no seu interior tinha os esporângios. Belezinha? Então tá aí. Resultado. Divisão da folha. Como é que se divide? A divisão da folha é muito simples. Então, o que é que você tem aqui? Você tem a parte laminar. Essa é uma folha que tem limbo inteiro, tá? Chama-se limbo, essa porção laminar aqui. Você tem a haste de sustentação que prende a folha ao caule, que é chamada de pecíolo. Tá? Esse pecíolo ele se dilata aqui. Essa dilatação do pecíolo é chamada de bainha e ela vai fixar a folha no caule, especificamente no nó, na região do nó. Temos essas folhinhas laterais aqui, somente folhas completas apresentam isso, que são as estípulas. Uma das poucas folhas completas que existe na natureza é a folha da roseira. A folha da roseira tem todas as estruturas que a gente está mostrando aqui para você. Temos essa nervura central aqui. Essa nervura aqui é um feixe líbero-lenhoso, que tem vaso liberiano e tem vaso lenhoso, vaso de condição de seiva bruta e vaso de condição de seiva elaborada. E aqui você tem o que? As nervuras secundárias. Está aqui. Ó. As nervuras secundárias aqui, certinho? Que partem da nervura central. Beleza? Nervura secundária que parte da nervura central e tal. Então, essas são as estruturas clássicas que você encontra numa folha completa. Aqui você tem os diversos tipos de folha que você encontra aí. O que é uma folha completa? Que tem pecíolo, tá aqui, que tem bainha, que é a dilatação do pecíolo que prende a folha ao ramo caulinar, que tem o limbo, tá aqui o limbo, beleza? Que tem estípulas, tá aqui as estípulas. Tá? Então, essa folha aqui é a chamada folha completa. Folha incompleta tem pecíolo, tem limbo, tem estípulas, mas não tem bainha. O pecíolo ele se fixa diretamente ao caule da planta, certo? Aí temos a folha séssil. Folha séssil é essa aqui, ó. Você vê que o limbo da folha, o próprio limbo da folha, ele se fixa diretamente ao caule. Ele se contorna aqui em torno do caule, prendendo a folha ao ramo caulinar. Uma folha muito comum que é séssil é a folha do tabaco, a folha do fumo. Ela é esse tipo de folha aqui. A folha invaginante, que tem bainhas bem desenvolvidas, abraçando o ramo caulinar, como é o caso do milho, tá? E essa folha aqui com ócrea, que é essa estrutura aqui, ó, que o pecíolo se prende a essa estrutura que envolve o ramo caulinar. Então, são os diversos tipos aí. Então, vamos lá. Tem uma tabelazinha aqui para você sacar esses lances aí. Folha simples, tem limbo inteiro, tá aqui uma folha simples com limbo inteiro. Folha composta, que tem o limbo dividido em folíolos. Tá? Lembra lá da folha da samambaia, que a gente disse isso para você? Ela tem a folha, o limbo, dividido em
pequenas folhas menores chamadas de folíolos, tá certo? E esses folíolos aí com relação a esses folíolos, você pode ser pinnada, bipinada, parimpenada ou imparimpenada. O que é isso, Milipo? Tem um esquemazinho aqui que a gente vai ver. Peciolada, fixam ao vegetal através do pecíolo. Invaginante, fixam-se ao vegetal através da bainha. Adaptação, folha carnívora, como é o caso da Daionia muscipula, eu acho que eu tenho uma imagem dela aí. E a gavinha, tá vendo? Sustentação, ervilha. Lembra que a gente disse para você? Tem gavinha caule, tem gavinha, adaptação, especialização de folha. Nós temos as duas situações. Olha aqui. Simples, está aqui, limbo inteiro. A maioria das folhas são assim, possui uma única lâmina e essa lâmina ela é inteiriça, ela não tem subdivisões. Tipos especiais, tá? Composta. O limbo é dividido em folíolos, ok? Tá aqui, ó, limbo com folíolos, pinnada. Essa aqui é a pinnada, entendido? Ok? E tem a bipinada. A bipinada é o seguinte, cara. Olha só. Eu tenho aqui a folha, o limbo é dividido em folíolos. Eu tenho a bipinada, aqui o folíolo, isso aqui é um folíolo. Isso aqui é a folha completa, é tudo isso aqui. Okay? Tudo isso aqui é a folha completa. Só que essa folha completa subdivide em folhas menores, que são os folíolos. Tá? E os folíolos, ó, isso aqui é um folíolo, isso aqui é outro folíolo, outro folíolo, outro folíolo. E o folíolo, ele é dividido em foliolulos. Tá vendo aí? Pronto. Folíolos ainda menores são os foliolulos. Aí você diz que a folha ela é bipinada. Belezinha? Vantagem, proteção contra o vento e proteção contra o ataque de fungos. Existem muitos fungos que atacam folhas de plantas. Então, essas folhas aí, nesse jeito aí, elas se protegem mais, porque termina o quê? O vento passa pelas aberturas aqui, entre os pequenos folíolos e os foliolulos, o vento consegue, né? O que não danifica a folha, se a folha fosse inteira. Tá? E fungos, os fungos não atacam, não vão conseguir atacar todos os foliolulos. Ataca alguns e se prende lá a esses e fica lá. Então ela tem parte da folha danificada, mas o restante permanece íntegro. Tá certo? Então, ok? Tá aí. Aqui você tem o quê? O caso da parimpenada e a imparimpenada é muito simples. Se o número de folíolos for ímpar, se eu tenho uma folha, ok, dividida em folíolos, o número de folíolos é ímpar, então eu digo que a folha é imparimpenada. Se o número de folíolos for par, então eu digo que a folha é parimpenada. Belezinha? Só isso aí. Aí, folha peciolada, prende-se ao vegetal através de pecíolo comum e dicotiledôneas, ó, tá aqui, ó. O pecíolo se prende diretamente ao nó do caule, tá? Folha invaginante, está aqui o caso, que é o caso do milho, ó, entendeu? Então você vê aqui que ó, a bainha se fixa aqui diretamente no caule, entendido? E aqui você tem uma adaptação especial, que é o caso da Daionia muscipula. Daionia muscipula, que é uma planta carnívora. Muito bem. Por que isso aí, né? É importante a gente discutir um pouco sobre o porquê disso. Ó, isso aqui é a folha. É uma folha bem especial, uma folha que tem adaptações importantes. E uma dessas adaptações é essas estruturas pontiagudas aqui, que não são espinhos, são ramificações foliares, que servem para fazer isso. Quando ela se fecha, ela faz isso. E ela consegue, então, prender insetos aqui no interior. Ok? Muito bem. Por que isso aí? Essa superfície interna da folha é vermelha. E o mais interessante é que essa superfície interna da folha aqui tem glândulas específicas. Glândulas que eliminam o odor que se assemelha à carne podre. Então, olha só. Vermelho, certo? Carne tem a tonalidade vermelha, avermelhada. Glândulas que secretam substâncias que têm um odor semelhante à carne podre. Então, essa folha,
ela torna-se muito atrativa a insetos. Os insetos vêm, entram dentro dessa folha e ela aprisiona o inseto, libera enzimas digestivas que digerem o inseto ou simplesmente deixa ele morrer e apodrecer aí dentro. Pronto. Filipão, por que disso? Por que disso? Pelo seguinte, deixa eu explicar para você. As plantas, elas vivem de sais minerais também. Se você fornecer uma planta água, CO2, luz e só, ela definha e morre. Ela não vai sobreviver. Ela precisa de água, precisa de CO2, precisa de luz e precisa de sais minerais nitrogenados. Entendeu? A questão é essa. Sais minerais nitrogenados. Elas precisam disso. Por quê? Porque as plantas utilizam nitrogênio para fazer aminoácido, proteína e ácido nucleico. Aminoácido, proteína e ácido nucleico são compostos nitrogenados. Então, para fazer, eu preciso de uma matéria-prima nitrogenada. Essa matéria-prima nitrogenada são os nitratos, NO3-. O principal sal mineral absorvido pelas plantas nitrogenado é o nitrato, NO3-. O solo tem que ter nitrato, ou tem que ter amônia, porque a amônia, no ciclo do nitrogênio, né, você já estudou o ciclo do nitrogênio, a amônia é convertida em nitrito, o nitrito é convertido em nitrato. Tá? E o nitrato é absorvido pelas plantas. As plantas utilizam o nitrato para fazer aminoácido, proteína e ácido nucleico. A Daeonia muscipula, tá certo? Se você plantar ela num ambiente sem nitrato, um ambiente pobre em nitrato, não tem nitrato no solo, não tem problema. Ela obtém compostos nitrogenados a partir da decomposição dos tecidos riquíssimos em proteínas que os insetos têm. Então, na verdade, esses insetos que a Daeonia aprisiona em suas folhas, eles têm a finalidade de fornecer à planta os compostos nitrogenados que ela precisa, os sais minerais nitrogenados que ela precisa. Tá? E a decomposição da parte proteica dos seres vivos resulta na liberação de amônia, e a amônia é nitrificada, gera nitrato, ou seja, ela vai obter compostos de nitrogênio para que ela possa fazer, então, seus aminoácidos, suas proteínas e seus ácidos nucleicos. Tá? Então, daí, essa questão aqui da folha carnívora da Daeonia muscipula. Tá? Aqui você vê a ervilha com aquela estruturazinha toda enroladinha que é a gavinha. Aqui você tem uma gavinha folha, lá no maracujá é gavinha caule. Então é importante você entender essa diferenciação aí. Certo, galera? Então tá aqui a estrutura da folha. E aí, vamos para a anatomia interna. Esse desenho aqui é o principal desenho da anatomia interna de folha. Pronto, se analisa isso aqui. E aqui, sobre essa anatomia interna de folha, tem um negócio que eu vou lhe dizer que você não pode esquecer de jeito nenhum. Entendido? Que cai em prova muito esse negócio aí. Tá certo? Que é o quê? Que é o seguinte, olha só. Veja bem. Aqui eu tenho a face de um lado da folha, aqui eu tenho a face do outro lado da folha. Essa face aqui de cima chama-se face adaxial, essa face aqui de baixo chama-se face abaxial. Então eu tenho a face adaxial e eu tenho a face abaxial. Certo? Muito bem. Esse tecido externo aqui que eu estou vendo aqui, esse aqui, ó, isso corresponde à epiderme da folha. A epiderme superior e a epiderme inferior. Está vendo aqui, ó? Verdinha. A epiderme superior, a epiderme inferior. Ok? Belezinha? Certinho? Então tá aqui. Só que tem um detalhe importante, tá? Entre as duas epidermes, eu vou encontrar o parênquima.
Parênquima, quando a gente fala em parênquima vegetal, parênquima é tecido de preenchimento. Então, esses dois espaços aqui, face adaxial, face abaxial, epiderme superior, epiderme inferior, eu vou encontrar um preenchimento aí. Esses dois espaços são preenchidos por dois parênquimas. Um parênquima que é chamado de parênquima palissádico e um parênquima que é chamado de parênquima lacunoso. Parênquima palissádico, parênquima lacunoso. O parênquima palissádico, tá? Ele é cheio de células com cloroplasto. No parênquima palissádico é onde ocorre a fotossíntese. A sede da fotossíntese está no parênquima palissádico. Entendido? Certinho? O parênquima lacunoso é formado de células, mas as células ficam mais espaçadas uma das outras. Tá vendo aqui, ó? As células são mais espaçadas, ó. Elas têm espaços, lacunas entre elas. Por isso que é chamado de parênquima lacunoso. O outro não, o palissádico, ó, as células são mais juntas, elas são um pouco mais justapostas. Esse parênquima lacunoso aqui, é por ele que circula o oxigênio e o CO2. CO2 que será absorvido pelo parênquima palissádico, porque ele será utilizado na fase química da fotossíntese, que converte CO2 em glicose. Então, esse processo é feito aqui, nesse parênquima aqui, ok? É palissádico, certo? Aí, muito bem. Essa estrutura que você está vendo aqui, ó, essa daqui, ok? Ó, essa daqui em cima, tá vendo essa estrutura aqui? Isso aqui são os estômatos. Estômatos têm dupla função. Estômato é responsável pela transpiração, porque ele pega a água e devolve ao meio ambiente. A raiz está absorvendo água. A água chega nas folhas. Essa água, certo? Ela é jogada para o meio ambiente, na transpiração estomática. Essa água é eliminada no estado de vapor. E uma coisa curiosa é o seguinte, certo? Ó, aqui eu tenho os feixes liberolenhosos. Isso aqui é uma nervura, tá? Essa nervura aqui, ó. Isso aqui é essa nervura aqui e essas nervuras aqui, ó. Aqui é a nervura central, certo? Essa nervura aqui central, e aqui é a nervura secundária, que parte da nervura central ó, e atravessa a folha aqui. Então você tem as nervuras. Dentro dessas nervuras, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar os feixes de vasos condutores de seiva. Ó, que eu tenho aqui o xilema, ok? E eu tenho aqui o floema. Olha aí, xilema e floema. Conduzindo seiva bruta, conduzindo seiva elaborada. Essa seiva bruta aqui, amigo, para ela sair lá da raiz e chegar aqui na folha, tem muito a ver com essa transpiração estomática. 90% da água que chega na folha, o que é que acontece com essa água? Ela é jogada, ela é dispersada para o meio ambiente. 90% dessa água. Para quê? Somente para favorecer o tráfego da água pelo vaso lenhoso. Apenas para isso, para favorecer esse processozinho aí. Tá? Então, por isso que a raiz, aliás, por isso que o estômago é importante na transpiração. Isso é teoria de Dickson. Em fisiologia vegetal, a gente vai estudar isso aí melhor. Beleza? Então, o que a estrutura interna da folha tem importante? Tá? Tem a cutícula aqui que reveste, juntamente com a epiderme. A cutícula ela é impermeabilizante, tá certo? É uma cera impermeabilizante que forma essa cutícula. Tem a epiderme superior e a epiderme inferior, tá certo? Na epiderme estão os estômatos, certo? E aí vem um detalhe importante que cai em prova. As epidermes das folhas, elas não são clorofiladas. Elas não têm clorofila e não têm cloroplastos. Billy Paul, mas não está verde aí, Billy Paul? A epiderme superior, a epiderme inferior, rapaz, está verde, mas porque ela reflete o verde dos parênquimas que estão abaixo. Parênquima palissádico e parênquima lacunoso. Então, esses tecidos parenquimatosos, eles apresentam um cloroplasto. Tá? E o cloroplasto, ele reflete o comprimento de onda luminosa verde, que atravessa
a epiderme, que é quase que translúcida. Dá a impressão de que a epiderme é clorofilada, mas não é. Agora, os estômatos são. Então, anote isso para não esquecer. A epiderme das folhas não tem clorofila. Epiderme de folha não tem cloroplasto. Os cloroplastos estão nas células do parênquima palissádico, nas células do parênquima lacunoso. Agora, existe uma estrutura da epiderme de folha que é clorofilada. Essa estrutura da epiderme de folha que é clorofilada chama-se estômato. Tá? A gente vai estudar mais sobre estômato quando a gente falar de transpiração. Quando a gente estudar a transpiração, a gente vê melhor essa questão dos estômatos aqui. Belezinha? Certo? Então tá aí. Pronto, essa é a estrutura interna da folha. Os estômatos, eles tanto são responsáveis pela transpiração, como são responsáveis também pela respiração da planta. Tá? É pelos estômatos que os gases respiratórios que estão aqui no parênquima palissádico, aliás, lacunoso, trafegam. Nesse parênquima lacunoso, eu vou encontrar CO2. CO2 que é captado por esses estômatos. Os estômatos captam CO2, ok? E liberam esse CO2 aqui no parênquima lacunoso. Ele é captado pelo parênquima palissádico, onde vai ocorrer a grande massa de fotossíntese que produz a seiva elaborada. E o oxigênio que sai aqui do parênquima palissádico como resíduo, entendido? Ele é liberado aqui para essa região. Claro, o oxigênio que não é utilizado na respiração vegetal será liberado para o parênquima lacunoso, entendido? Liberado para o parênquima lacunoso, e grande parte dele sai aqui pelo estômago e vai para a atmosfera, já que o oxigênio é resíduo no processo de fotossíntese. Certinho? Beleza? Aí, posição dos estômatos. As eudicotiledôneas podem ser hipoestomáticas, quando o estômago está na epiderme inferior, na face abaxial, que é essa face aqui, ó, de baixo. Folhas podem apresentar estômatos só na parte de baixo, então ela é considerada como hipoestomática. Pode ser hipiestomática, quando está acima, quando o estômago aparece acima, na epiderme superior. É típico de eudicotiledôneas. Monocotiledôneas anfiestomáticas, nas duas epidermes. A epiderme superior tem, a epiderme inferior também tem. Tá? Só um detalhezinho aí sobre posição dos estômagos, não é nenhuma coisa que cai muito, mas para a gente saber como é que funciona esse processo, essa estruturazinha aí dessas folhas. Belezinha? Certinho? Bom, eu acho que a gente quase termina a botânica hoje, com essas aulas em sequência. Deixa eu fechar aqui. Fechei. Beleza. Pronto. Deixei lá na frente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos entrar aqui num negócio mais light. Negócio legal. Certo? Falta a parte de flow, mas flow, eu não estou com arquivo de flow aqui, mas a gente conversa sobre flow na próxima. Vamos passar para uma parte mais legal aqui dessa parte de organologia vegetal, que é os nossos amigos frutos, meu caro colega. Vamos falar um pouco sobre frutos. Frutos, né? Frutos é o seguinte. Estudo do fruto ou carpo. Carpo, fruto é a mesma coisa, só que fruto, lembre-se, fruto é ovário fecundado e desenvolvido. Pronto. Todo fruto
origina-se a partir do ovário, quando este ovário é fecundado e se desenvolve. Eu só tenho fruto a partir do desenvolvimento do ovário. Eu tenho frutos que se desenvolvem de outras regiões, exceto o ovário. Frutos que se desenvolvem de outras regiões, exceto o ovário, não são chamados de frutos verdadeiros. Eles são outros frutos, pseudofruto, mas não são frutos verdadeiros. Frutos verdadeiros são aqueles que vêm do ovário das flores. Entendido? Certinho? São exclusivos das angiospermas e a sua finalidade é proteção e disseminação das sementes, principalmente disseminação das sementes. A planta não inventou fruto para alimentar a gente. Não, ela não teve essa preocupação, não. A preocupação dela é fornecer algo que é atrativo para os animais. O fruto é muito atrativo para os animais herbívoros, tá? E esse fruto aí, tá? Consumido pelos animais herbívoros, eles vão ingerir junto com as sementes, e aí o que é que vai acontecer? Ocorre a liberação dessas sementes num local muito diferente de onde os animais se alimentaram. Belezinha? Certinho? Aí vem partes do fruto ou carpo. Então tá aqui. A gente pegou um fruto muito legal, que é um abacate, muito bom da gente visualizar isso aí. Ok? Pericarpo. O abacate, ele tem pericarpo desenvolvido. O pericarpo suculento. Um pericarpo que se divide em 3 porções. O epicarpo, que é a casca do abacate, essa casca aqui verde. O mesocarpo, que é a porção interna comestível, é a parte que você come. E o endocarpo. O endocarpo é uma membranazinha que tem aqui no final, em contato direto com a semente do abacate, que é um caroço. Tá? O abacate é um fruto tipo A. Então ele tem esse caroço no interior dele aqui. Okay? Essa estrutura aqui é o pedúnculo. O pedúnculo prende o fruto ao ramo caulinar, ele fica suspenso lá. Tá? Então, o que é um fruto ou carpo? Fruto se divide em pericarpo e semente. Pericarpo e semente. O pericarpo do fruto pode ou não ser suculento. No caso do abacate, o pericarpo é suculento, o pericarpo é comestível. Se dividindo em epicarpo, que é a parte externa, que é a casca do fruto propriamente dita, o mesocarpo, riquíssimo em material nutritivo, portanto comestível, e o endocarpo, que é a parte do fruto em contato direto com a semente, aquela membranazinha marronzinha que você encontra aqui no abacate. Logo depois você tem a semente, que é um caroço, a semente do abacate. Para mim, podia ser menor, teria mais polpa. Como é que você classifica, então, baseado nisso, os frutos? Você vai classificar da seguinte forma. O fruto pode ser classificado de acordo com o pericarpo que apresenta, em fruto seco e frutos carnosos. Fruto seco, pericarpo pouco desenvolvido, ervilha, castanha, tá certo? Beleza? Então, esses frutos aí são frutos que têm pericarpo pouco desenvolvido, é dito pericarpo seco. Feijão na vagem é um fruto, mas é um fruto seco, ok? Frutos carnosos, não, tem pericarpo bem desenvolvido, laranja, limão, mamão, abacate, melão. Então, esses frutos aí são frutos verdadeiros e que têm pericarpo bem desenvolvido, consequentemente, pericarpo suculento. Um detalhe importante, né? Não está aqui, mas vamos comentar sobre, eu não sei se está em algum lugar, mas deixa eu te falar uma coisa. Existe uma coisa que as pessoas gostam muito, que é coco verde. Quem já não tomou uma água de coco verde, morrendo de sede? Os ciclistas lá em Ponta Negra fazem uma farra naquelas barraquinhas lá, eles vivem o tempo todo por lá, tomando água de coco, tá certo? E o coco tem uma coisa interessante, certinho? O coco, ele é igual a um abacate desse aqui. Mesma coisa. Só que tem um detalhe. Entendido? Tá? O coco é considerado um fruto que tem pericarpo bem desenvolvido, mas o mesocarpo do coco não é comestível. O mesocarpo do coco é aquela parte fibrosa que o coco tem.
Já parti um coco? Parti sim. Quando você parte um coco, o que é que você percebe? Você percebe o seguinte. A parte verde é o epicarpo. Quando você parte ele, a parte fibrosa é o mesocarpo. E logo em seguida, tu tem uma parte pétrea, dura, bem rígida, que é o epicarpo. Aliás, que é o endocarpo, aliás. Tá? Passou do endocarpo, o endocarpo, que é aquela parte pétrea, tu tem a água do coco e a carne do coco. Percebeu ou não? Biripô, o que é a água do coco, o que é a carne do coco? É o endosperma, é o tecido de nutrição da semente. Então, o que é comestível no coco é o endosperma líquido, que você bebe, e o endosperma sólido, que você come, que é a carne do coco. O que você come do coco é o tecido de nutrição que compõe a semente. Aquela região ali já é a semente ali. Belezinha? Certinho? É uma situação atípica que a gente vê no caso do coco. Aí você tem o quê? De acordo com a deiscência, você pode ter fruto deiscente, você pode ter fruto indeiscente. O que é um fruto deiscente? Pericarpo se abre quando o fruto está maduro, permitindo a saída das sementes, como é o caso da ervilha. Entendeu? Se o fruto se abre naturalmente, permitindo a liberação das sementes, então você diz que o fruto é deiscente. Se o fruto não se abre, ele precisa apodrecer para liberar as sementes, como é a maioria dos frutos carnosos, eles são assim, então você diz que ele é indeiscente. Fruto deiscentes se abre e libera as sementes. Alguns atiram a semente fora, como é o caso da mamona. Tá? A mamona, ela não só se abre para liberar a semente, a mamona atira a semente fora. Pá, dá um tiro, entendeu? E joga a semente longe, tá certo? Já os outros frutos, principalmente os carnosos, não. Eles amadurecem no pé, ninguém vai lá para tirar, ele cai no chão, se esbagaça tudo, ou se não se esbagaçar, ele se mantém inteiro, mas ele vai apodrecendo gradativamente e termina liberando as suas sementes. Nesse caso aí, você tem o fruto indeiscentes. Tá? Você tem o fruto monospérmicos, que tem uma única semente ou caroço. É o caso do pêssego, do abacate, da manga. Tá? Fruto polispérmico, quando possui mais de uma semente, laranja, melão, mamão, que são frutos que têm mais de uma semente. Esses frutos, eles são chamados também de drupa e de baga. O que é um fruto tipo drupa? Apresenta uma semente ou caroço no seu interior. O que é um fruto tipo baga? Apresenta várias sementes no seu interior. Então, mamão é um fruto tipo baga. Manga é um fruto tipo drupa, ou seja, fruto monospérmico, no caso de uma semente ou caroço, e fruto polispérmico, no caso de várias sementes, também chamado de baga, esse tipo de fruto aí. Tá? Só para a gente perceber aqui, né? Olha lá. Deiscência do fruto, né? No caso dos frutos indeiscentes, você tem o folículo derivado de um carpelo, abre por uma fenda longitudinal, ok? Aí você tem o legume. O legume derivado de um carpelo abre por duas fendas longitudinais. Está vendo aqui? Ó? Olha lá. Então você tem a vagem. A vagem tem duas fendas aqui que se abrem aqui. Ó. E tem também o celíqua, que é, tá? 3 lâminazinhas, tá vendo? São duas válvulas deixando o eixo central onde ficam presas as sementes. É o caso dessa planta aqui, que é chamada de silíqua. Okay? E aqui você tem o normal, né, que é o feijão, o ervilha e tal. São as leguminosas de um modo geral. E da próxima vez que você for num restaurante e pedir uma sopa de legumes, entendido? Você observa o que é que vem na sopa de legumes. Eu já fui em alguns restaurantes, restaurantes típicos, por sinal, que conhecem muito bem esse tipo de coisa, e eu vi lá uma placa sopa de legumes. Aí, cara, eu me interessei, vou tomar uma sopa de legumes. E quando eu peguei a concha e
mexi lá na sopa, eu vi que tinha batatinha dentro, tinha cenoura dentro, entendeu? Tinha vagem dentro, tinha outras coisas. Ora, uma sopa de legumes só tem vagem, só tem isso aqui. Porque é isso aqui o que caracteriza, o que são as leguminosas. Tá? Se tem uma cenoura lá dentro, cenoura é raiz. Se tem uma batatinha lá dentro, batatinha é caule. Então, você não pode dizer que aquela sopa é uma sopa de legumes. Legumes é só esse negócio aqui, tá? Que são as vagens. Ok? E aqui você tem o seguinte, ó, você tem aqui o aquênio, tá? Nos frutos deiscentes ou indecentes. A semente é aderida ao único ponto aqui, ó, da casca. Okay? E você tem o cariópsio, que a semente é completamente aderida na cascazinha lá da semente do fruto. Tá? Então, no caso do milho, funciona também assim. O milho é completamente aderido aqui, tá certo? A estrutura. Vamos lá, o que é que a gente pode falar mais sobre fruto? Já estamos esgotando o nosso tempo aqui. Pseudofruto. Pseudofrutos são estruturas carnosas, são semelhantes a frutos, mas não se desenvolvem a partir do ovário. Vem do pedúnculo de uma flor ou de um receptáculo floral. O receptáculo é a estrutura da flor, onde os verticilos ficam em cima. Então você tem aí caju, maçã e pera, são as situações clássicas de frutos dessa natureza. Fruto verdadeiro tem que vir do ovário. Se ele vem de outras partes do fruto, exceto o ovário, você tem um fruto falso, é chamado de pseudofruto. Então você tem aqui, ó, tá aqui o caju e tá aqui o morango. Um detalhe importante sobre eles é o seguinte: o caju, você a parte comestível do caju, que é o pseudofruto propriamente dito, e você tem a castanha. A castanha é o fruto verdadeiro atrofiado. Tá? Que é chamado de aquênio. No caso do caju, chama-se castanha, mas geralmente é conhecido como aquênio. No caso da maçã, está aqui. Ó. Essa estrutura interna que é atrofiada, onde você encontra as sementes, é o fruto da maçã. Por quê? Porque isso aqui veio do ovário. A castanha veio do ovário, mas a parte carnosa, que é a parte comestível, veio do pedúnculo ou de um receptáculo floral. Beleza? Mesma coisa aqui, tá? Aqui é um corte transversal, aqui você tem o fruto, o aquênio, na pera, funciona do mesmo jeito. O morango, os aquênios, você vê nessas estruturas aqui, ó. Ok? Então, dentro de cada estrutura dessa aqui, tem um negocinho lá dentro, que é o fruto seco, que é o aquênio, que representa, tá? O fruto verdadeiro atrofiado no caso do morango. Que o morango resulta de um receptáculo floral. Ele vem de um receptáculo floral, certo? Esse morango aí. Beleza, galera? Bom, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Infrutescência, também denominado de frutos múltiplos, é o caso do abacaxi. O abacaxi ele resulta de um conjunto de flores. Ele não vem de uma flor só. Ele vem de um conjunto de flores. Cada gomo do abacaxi, na casca do abacaxi, você vê uma série de gomos, não vê? Cada gomo daquele é um frutículo, cada gomo daquele é um fruto, cada gomo daquele veio de uma flor. Um pé de abacaxi dá um abacaxi só. Agora, ele é o quê? Os ovários dessas flores, né, quando fecundados, eles se fundem numa estrutura frutífera só. Essa estrutura frutífera só chama-se de infrutescência ou fruto múltiplo. Tá aqui, ó. Esse aqui não é nem um abacaxi, esse aqui é um parente do abacaxi chamado de ananás. Esse cara aqui que você está vendo aqui, chama-se ananás, esse cara aí. E o fruto partenocárpico, sem sementes. Origina de ovários que não foram fecundados, como é o caso da banana, que é o exemplo mais clássico que a gente tem de partenocarpia. Por isso que banana não tem sementes. Pô, aqueles negocinho pretinho que tem dentro da semente, aliás, dentro da banana, quando a gente parte a banana, é o quê? Aquilo não é semente da banana. Aquilo ali são os óvulos da banana que não foram fecundados. Aí forma aquele filetezinho no interior da massa comestível da banana. Mas aquilo não é semente. Beleza, galera? Pronto, a gente deu uma adiantada monstra em botânica, tá? Nessas 4 aulas aí. Terminamos. Continuamos depois, né? E eu vou gravar essas aulas direitinho, eu vou dividir melhor do que eu dividi hoje aqui,
para ficar até mais interessante, beleza? Valeu, tchau para vocês, a gente se encontra na próxima aula.